Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a preocupação está te matando e você nem percebe. Eu quero mostrar aqui para você que de alguma forma a preocupação está te matando. O que é preocupação, né? Ela pode ser dita como ansiedade, porque você está se preocupando com uma ação que ainda não aconteceu, ou seja, preocupação, você se preocupa com uma ação que ainda não acontece. E nesse vídeo eu quero comentar um pouco com você sobre isso, porque de fato a preocupação ela é mais relacionada à ansiedade, e isso me atormentou durante um bom tempo na minha vida. Como eu já falei aqui no canal, eu sempre fui um menino empreendedor, e quando eu comecei a empreender, eu reparei que a vida do empreendedor não é fácil. Se você hoje aqui que está me assistindo tem um negócio, você sabe o que eu estou falando. A preocupação, ela está na vida do empreendedor, porque ele está sendo pressionado pelo Estado, pelo governo no caso, né, por taxas, ele está sendo pressionado, ele está sendo afligido o tempo todo, porque empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. E aí a preocupação do empreendedor é justamente infinitas, porque você acaba se deparando com muitos problemas e situações que vão acabar atormentando você. E aí para um jovem que está começando a sua vida com 16 anos, não sabe lidar com isso, porque não tem preparo, não se prepara, né? E a maioria das empresas quebram no Brasil em um ano. Tem uma taxa aí que mostra que muitas empresas quebram, né, no período de um ano. Começou a empresa, um ano quebrou. Justamente porque a gente não tem uma escola que vai te ensinar a empreender. E aí, enfim, você acaba tendo que lidar com aquela situação. E no meu caso, pessoal, a preocupação ela era muito frequente na minha vida, porque na minha cabeça eu tinha que me provar para as pessoas que eu era capaz de fazer aquilo. Que eu era capaz de crescer, prosperar e ganhar dinheiro. E aí você acaba entrando nessas preocupações, onde isso vai nos matando, nos corroendo e a gente nem percebe. Sabe por quê? Mais pra frente, esse acúmulo de preocupações me gerou ansiedade, né? Me gerou uma depressão, me gerou um momento de muita tristeza, porque você acaba se deparando com situações que você nunca resolveu, você nunca nem pensou em resolver, e aí você fica ali se corroendo, se preocupando e se desgastando. E aí naquele momento eu não era cristão e eu decidi tentar fazer algumas coisas para conseguir alívio. Eu fui em psicóloga, né? Tive um momento com psicóloga e tudo mais. Depois, quando eu já era cristão, eu fui, né? Já era cristão, mas fui procurar um psiquiatra. E aí no psiquiatra ele me recomendou remédio. E aí eu comecei a tomar remédio, porque a preocupação ela estava me atormentando. E aí eu tomei um remédio na época, que foi um remédio que ele basicamente, né, ele regulava meus níveis, ele regulava as minhas emoções de fato, assim, né, dopamina, serotonina, ele regulava isso na minha cabeça. Só que aí, pessoal, o que acontece? Quando eu comecei a tomar remédio, é o que aconteceu comigo, tá? Eu não tô generalizando e falando pra você não tomar remédio, mas no meu caso, eu, nunca mais coloco nada na minha boca de remédio sobre essa questão, sabe? Sobre essa questão aí, porque de fato não fez bem pra mim e comigo não é coisa que eu quero viver assim, tomando remédio pra preocupação, ansiedade, essas coisas, não. Mas no meu caso, pessoal, o remédio que eu tomava, eu tomei por 3 meses. E no primeiro momento era bom, no primeiro momento você estava feliz o tempo todo. No primeiro momento você estava sempre alegre, você estava sempre feliz, tudo dava bom, tudo dava certo, mas é que meio que você tá neutro, sabe? É uma felicidade que não é espontânea, né? Uma felicidade neutra, é esquisito de falar, só quem eu tomo remédio vai saber. Mas eu não me considerava eu, sabe? Eu não me considerava o Nicolas, eu não me considerava eu. Era como se eu tivesse uma máscara, aquilo não era o Nicolas, aquilo não era eu. E a preocupação estava me matando, porque eu estava perdendo ali minha identidade. Como filho, eu estava perdendo minha identidade como governante, para governar aquela situação. E aí, pessoal, me rendendo ao remédio, eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. E aí eu parei de usar do dia para a noite. Não façam isso, porque foi algo que eu fiz que não deve ser feito, você tem que parar gradativamente se você toma e quer parar um dia. Meu amigo fez uma burrada, eu parei do dia pra noite, assim, ó, bum! Aí aquele período de abstinência ali, porque é uma droga, convenhamos, é uma droga. E aí eu lembro que, nossa, foi horrível, mas depois, graças a Deus, eu fui curado no Senhor, né? E uma das coisas que me fez vencer a preocupação, vencer a ansiedade, foi corrida. Cara, correr todos os dias me ajudou muito, porque eu liberava serotonina, endorfina, que era o que o meu corpo precisava. E qual que é o ponto que eu quero chegar, né, pessoal? Tem coisas na nossa vida em que pelas nossas decisões nós acabamos nos preocupando.
e quando vejo a gente tá reclamando, né? Então, por exemplo, eu tomei aquela decisão, eu me posicionei para ser empreendedor. E aí apareceram situações que o empreendedor tem que pagar o preço. É normal do empreendedor. O empreendedor tem que pagar o preço de muitas coisas. Assim como você que é CLT paga o preço de muitas coisas. Só que eu pedi aquilo. Eu queria aquilo. E aí aqui a gente se depara com o primeiro problema. Porque muitas vezes a gente pede algo para Deus. Então você quer algo, você deseja algo e Deus vai te dar. E aí você não sabe lidar com aquilo. Por isso que muitas vezes as preocupações que tem na nossa vida, nós mesmos que causamos, pessoal. Por teimosia ou por achar que a gente é o bambambam, ou a bambambam, a gente vai lá e, né, acaba tomando decisões e quando vê a gente já está num limbo profundo. Porque nós causamos aquilo. Agora, o que a palavra vai falar? A palavra vai falar em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, a nossa preocupação com amanhã é em vão. Porque se eu vou ter o dia de amanhã, mas eu também estou vivendo o dia de hoje, e se eu me preocupo com amanhã, eu vou ter dois problemas, o problema de amanhã e de hoje. E aí, se no dia de amanhã eu faço a mesma coisa, fica infinito. E aí, meu amigo, você fica buscando problemas o tempo todo. Você provavelmente conhece alguém que não tem problemas na sua vida em geral, mas ela vive buscando problema e preocupação. Ela vive ou falando palavras que são negativas e atraem problemas e preocupação, ou vive buscando. E aí, basicamente, você acaba gerando esse acúmulo de ansiedade, você acaba gerando esse acúmulo de preocupação. E o que a palavra vai falar é basta a cada dia o seu próprio mal. Então, no dia de hoje, nós já estamos vendo um mal. Já estamos vendo um dia que todo mundo tem suas lutas, você tem suas lutas, eu tenho minhas lutas, né? Todo mundo aqui está vivendo uma batalha, uma guerra mesmo, né? As pessoas acham que nessa, não, eu tô aqui no mundo de boa, tranquilo para caminhar, viver aqui e tal. Não, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. Isso aqui é uma batalha espiritual, não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades, ou seja, nós estamos em uma guerra. E aí, o inimigo, ele quer preocupar você com coisas que não fazem nem sentido muitas vezes. Então a palavra vai falar também aqui em Mateus 6, 31 a 33, assim, o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Né? Então, resumindo aqui para vocês, é um chamado para você descansar em Deus, parar de agir como se Ele não cuidasse de você. Em 1 Pedro 5, 7 vai falar, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, Deus ele tem cuidado de você, Deus ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da nossa vida, desde quando nós nascemos até agora. Se você está assistindo até aqui o vídeo, cara, Deus ele está cuidando de você. Tá bom? Ele está cuidando, você tem saúde para trabalhar, ou você está respirando, você tem vida. E o chamado a descansar é para você parar de agir como se Ele não cuidasse de você. E aí a palavra vai falar assim, né? Por que você vai se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? Olha as aves dos céus, né? Olha as aves dos céus. Você já sabe dessa história, não precisa dizer para você. Mas a grande questão é que eu vejo que o tempo todo estamos nos preocupando com coisas que são... Deus está falando para mim e para você, cara, para de se preocupar com coisas tão... E aí uma das coisas também que nos fazem viver com uma preocupação tremenda na Terra, basicamente, é o que Mateus fala, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu lembro que por eu empreender, a minha vida era dedicada a uma coisa, buscar dinheiro. E aí a palavra fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não fazia isso, porque meu reino, né? Era meu Deus era o dinheiro. E aí você vê que, às vezes, pessoal, nós estamos colocando a nossa vida, nossa energia nas coisas erradas. Então pare agora o que você está fazendo hoje e pensa, cara, você está colocando a sua energia nas coisas certas ou coisas erradas? Aonde você está colocando a sua energia? Sabe, Deus, Ele quer que você primeiro busque o reino, a sua justiça, e depois as coisas vão acontecer. Sabe, se você vê, você conhece muitas pessoas às vezes que, cara, a pessoa, ela começa buscando dinheiro, ela começa buscando carro, ela começa buscando bens, ela começa buscando coisas do mundo, e daqui a pouco essa pessoa está perdida, porque ela está fazendo disso o seu Deus, e ela está sendo uma pessoa que está desagradando a Deus, sendo desobediente, e aí ela vive em prol disso, e ela nunca é feliz. Mas, cara, eu conheço pessoas que elas buscam em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas acontecem para ela de uma maneira extraordinária. Sabe? Igual aquela palavra de Salmos fala, né?
Aos seus ele dá enquanto dorme, né? Aos seus filhos Deus dá enquanto dorme. Cara, tem pessoas que elas buscam Deus, elas se entregam tanto a Deus que, cara, a vida delas acontece num fluir tão natural porque elas estão colocando energia na coisa certa. Isso não é fácil, pessoal, porque nós temos nossas obrigações diárias. Então você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Mas qual que é a grande questão aqui, né? Você não tem que, nossa, agora eu não tenho mais ter uma casa, um carro, uma família. Não. A questão é a intencionalidade do teu coração. Se você é intencional no seu trabalho, na sua família, no lugar que você está hoje, tudo pode ser para a glória de Deus, tudo pode ser para o reino de Deus. Quando nós falamos aqui em primeiro lugar o reino é muito maior do que eu e você podemos pensar e imaginar. E aí, se você é intencional nisso, você vai agradar a Deus. Então, aonde você esteja hoje, se você pensar em agradar a Deus e pensar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, você pode governar sobre todas as áreas da sua vida e ser muito feliz, sem ficar sendo escravo dos prazeres, das coisas do mundo, buscando as coisas para daí querer prazer, mas sim, você buscando a Deus, você sabendo que Ele supre tudo que você precisa nessa terra, que Ele te alimenta, Ele te sustém. Em Salmo 55, 22 ele fala, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Então o justo, pessoal, é esse aqui, é o que vive a justiça de Deus. É você que busca a justiça e o reino, Ele não vai deixar você cair. A palavra, ela se interliga. De Salmos a Mateus, do Antigo Testamento ao Novo, se interliga. Se você quiser ler, leia 1 Pedro 5,7, Jeremias 29,11. A preocupação que a gente tem nessa terra aqui, ela é em vão, pessoal. Ela é uma coisa que, sabe, a gente vai se preocupar tanto, mas no fim a gente vai só se preocupar mesmo e se corroer, se matar e não vai adiantar nada. Mas se você pegar essa mesma energia e colocar nas coisas do reino, nas coisas dos céus, você vai viver o extraordinário. Isso não é fácil porque a gente quer sim ter uma família, a gente quer ter um trabalho próspero, a gente quer estar bem na igreja, a gente quer poder mover esse reino, né? Mas a questão é que muitas vezes a gente está olhando para o nosso próprio ego, sabe? A gente está olhando para a família, mas para ter só prazer, só para ter mordomia, só para ter, né, prazeres. Ou você está olhando só para o trabalho para ter prazer, ou você não está botando o reino na frente. E essa é a nossa grande dificuldade como seres humanos. É colocar o reino na frente, pessoal. Então eu vejo isso nos jovens, por exemplo, né? Eles buscam hoje apenas o seu próprio prazer e não veem o reino. E aí, isso é uma desgraça, porque eles vão viver uma vida inteira buscando isso e não vão ser preenchidos, não vão ser felizes. Não só os jovens, né? Mas eu vejo cada vez mais isso, né? Essa cultura de prazer, essa cultura de propagação de prazeres, né? Hedonismo, né? Então nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero que você faça uma análise, né? Sobre onde é que está teu coração. Se ele está nas coisas do mundo ou se ele está nas coisas dos céus. Eu sei que é difícil, mas faça essa análise, sabe? Pensa, onde é que está o teu coração? Você está buscando o que primeiro? O reino de Deus? Você está primeiro buscando sua carne? E olhem para dentro de vocês. Olhem para o que está acontecendo hoje e percebam, poxa, eu estou me preocupando por quê? Ah não, porque eu estou buscando muitas coisas do mundo. Aí você, caraca, eu estou buscando só coisa mundana, só coisa carnal, é lógico que eu vou me preocupar. Começa a buscar mais a Deus, a buscar as coisas dos céus. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.